Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando cada um de vocês, cada um que ouvir esse vídeo e for alcançado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, que penetra na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e também é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É a palavra de Deus. Deus abençoe cada um de vocês de uma forma poderosa. Também quero expressar minha gratidão ao meu Deus por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele está fazendo e pelo que Deus ainda vai fazer. Louvar pela sua fidelidade para conosco. Até aqui podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado pela sua bondade e infinita misericórdia. Irmãos, em rápido tempo queremos estar compartilhando com vocês uma singela palavra da parte do Senhor, que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17, que o título ou a epígrafe do texto diz: Terceira carta à igreja de Pérgamo. Versículo 12 em diante diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, queridos irmãos? Estamos diante de uma palavra que é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Queridos irmãos, o livro do Apocalipse é composto de 22 capítulos, 404 versículos. É conhecido como o livro da revelação. E revelar, nós sabemos que é mostrar o que está oculto. Quem escreve o livro é João, o apóstolo João, mais conhecido como o apóstolo do amor. Foi o único discípulo ou apóstolo de Jesus que não morreu martirizado. Ele morreu da sua velhice, mas porque havia uma promessa ao seu respeito de que ele teria grandes revelações da parte de Deus. Observe que quando João recebe a revelação de Deus, ele está na ilha chamada Patmos. Agora, um homem que andou ao lado de Jesus estava ali na prisão, ao olhar de muitos esquecido, mas foi lá aonde Deus resolveu visitá-lo e lhe mostrar o futuro da igreja, o futuro dos justos e dos ímpios. E ele escreve tudo o que viu em forma de cartas. E estas cartas foram direcionadas às 7 igrejas que estão na Ásia. A
igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. João escreve tudo que ouviu e viu da parte do Senhor Jesus, aconselhando as igrejas, exortando-as para viver uma vida de santidade e perseverando até o dia de Jesus Cristo. Mas como estamos falando a respeito de uma carta que foi a terceira carta escrita por João, ela foi dirigida a uma comunidade cristã chamada Pérgamo, que se tornou conhecida por sua grande biblioteca que tinha no centro da cidade. O povo de Pérgamo, eles que começaram a usar pergaminho, substituindo o papiro, que era uma erva aquática, que era colocado para se secar, havia um trabalho e ela era usada como papel para se escrever. E é por isso que a cidade é chamada de Pérgamo, porque havia uma grande biblioteca no centro da cidade, que aproximadamente ela conseguiu acumular 200 mil rolos de livros. A cidade também, ela era também conhecida por seus grandes templos e altares e templos que eram adorados outros deuses, que é pagão, deuses que não é um Deus vivo e verdadeiro como nós servimos. E ali havia muita idolatria, o pecado reinava naquele lugar. Observe também, meus queridos irmãos, que quando João escreveu essa carta, ele escreveu em um momento de que a igreja estava vivendo uma grande perseguição, visto que o próprio texto, vamos observar o Senhor Jesus dizendo a João que Antipas foi morto no lugar aonde Satanás reinava ou habitava. Antipas, que era o pastor daquela igreja, ele foi martirizado por causa do seu testemunho, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Foi Jesus quem falou e exortou aquela igreja. E observe que uma das coisas que nos chama a atenção, em primeiro lugar, é quando Jesus diz à igreja: eu sei as tuas obras. Ele estava querendo dizer, em outras palavras, eu conheço vocês muito mais do que vocês imaginam. Jesus estava dizendo: eu sei toda a trajetória de vocês, eu conheço. Jesus dá um elogio e diz assim: vocês têm guardado a fé, vocês têm preservado a fidelidade. Mas ele também faz uma exortação dizendo: eu sei que o lugar aonde vocês habitam, Satanás, ele está reinando. Observe, meus irmãos, que quando Jesus usa essa expressão, ele não estava querendo dizer que era no templo onde eles congregavam que Satanás habitava, mas sim no local, na cidade, ali ao redor. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu sei que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às lutas, mesmo com Satanás tão de perto, conforme Pedro disse, que ele tão de perto nos rodeia, bramando ou rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Jesus estava dizendo: eu sei que ele está por perto, mas vocês têm mantido a sua fé, vocês têm guardado a palavra.
E Jesus diz a ele: Satanás está habitando. Isso me faz entender, amados irmãos, que o lugar onde os crentes habitavam ali em Pérgamo, eles estavam rodeados de pessoas que agradavam ao inimigo das nossas almas, que é Satanás. Observe que lá era um lugar que o próprio Senhor Jesus, ele faz uma referência quando ele diz: eu tenho algumas coisas para divertir vocês. Existem pessoas aí que estão seguindo a doutrina de Balaão, qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante do povo de Israel. Quem foi Balaão? Foi um falso profeta que se vendeu a um rei pagão, que aconselhou a seduzir Israel, a comprometer a sua fé. Quando eu olho para essa carta escrita por João, direcionada à igreja de Pérgamo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo tudo aquilo que Jesus estava querendo dizer àquela igreja, eu posso entender, meus irmãos, que quando Jesus está advertendo e aconselhando e também elogiando aquela igreja, ele entendeu uma coisa: vocês estão vivendo em meio a pessoas que não têm compromisso comigo, vocês estão cercados de pessoas que não têm nenhum prazer de me agradar, mas vocês têm mantido a sua fé. Aleluia. Meus irmãos, estamos vivendo, me permita abrir um parênteses aqui e trazer essa interpretação para você que me ouve agora. Estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão sendo muito influenciadas pelas pessoas que estão no mundo, mas também tem pessoas, servos de Deus e servas de Deus, que não se deixa influenciar, que não se deixa ser influenciado por esse mundo, mas faz a diferença, mas tem guardado a fé em meio a um cenário tão difícil de agradar a Deus. E eu vejo, irmãos, o Senhor Jesus olhando para situações como essa e se alegrando e ficando alegre em meio a tudo isso, meus queridos irmãos. Porque se existem muitos que se dobram à vontade de Satanás, a igreja do Senhor, em meio a tudo isso, ela prefere adorar a Deus, ela prefere não se curvar. Nós se curvamos diante de Jesus. É como diz o salmista, né? Uns encurvam-se e caem, mas nós não. Nós fazemos menção no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos? Observe que quando ele diz assim: eu sei que o lugar onde habita está o trono de Satanás. Irmãos, eu achei uma expressão forte, mas a gente entende, irmãos, que a igreja de Pérgamo, como tinha muitos templos de Zeus e outros deuses ali que era adorado, as pessoas viviam na prática da imoralidade, da idolatria, e estavam querendo introduzir isso no seio da igreja. Mas Deus usa João como instrumento para repreender, para dizer à igreja que mesmo o pastor daquele local, que foi Antipas, foi morto, mas preservou a fidelidade, que em mesmo a tanta perseguição e sofrimento que a igreja estava enfrentando, Deus estava se agradando do papel da igreja que tinha mantido a sua fé. Deus estava se agradando do caráter, do perfil e corrigindo, porque sabia, vocês estão em um campo minado. A igreja de Pérgamo estava em um campo minado. Qualquer vacilo, elas entravam também na prática que outros estavam fazendo. Mas havia uma exortação. Irmãos, nos nossos dias, muitos ainda estão de pé porque o Espírito Santo se preocupa. O Espírito Santo é aquele que sente o que nós estamos sentindo lá dentro da alma. Ele conhece, mesmo sem a gente orar, falar ou pedir. Mas quando a gente clama com a nossa alma: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, me dá força, Senhor, eu preciso, Senhor,
viver na tua presença. Sem ti eu não sou nada. Quando reconhecemos isso, Deus nos ajuda, Deus fala conosco, Deus nos renova, Deus fortalece, irmãos, a nossa fé. E é por isso que estamos de pé, é por isso que estamos aqui, para adorar a esse Deus, para glorificar o seu nome. Então, meus amados irmãos, que possamos aprender com Jesus, que possamos tirar grandes lições que tem na palavra de Deus. Eu aprendo com meus irmãos que moravam em Pérgamo. Eu posso olhar para o contexto em que estamos vivendo, onde muitos estão de quarentena, mas não é por causa da doença. Pessoas fazendo quarentena de Deus. Pessoas que nesse período têm mais tempo para orar, têm mais tempo para ler a Bíblia, têm mais tempo para conversar com Deus, mas estão se distanciando, têm deixado a fé ficar morna, a fé enfraquecer. Mas eu sei, meus irmãos, que muitos estão sedentos pela presença do Senhor Jesus. Uma profecia que eu vi há uns tempos aqui atrás, que Deus bradava e dizia que muitos que estavam lá fora, Deus ia trazer para os templos. E muitos que estavam na tormenta, na escuridão, seriam libertos para a glória de Deus Pai. Estamos vendo isso na Rede Brasil de comunicação. Já são mais de 9.000 almas para Jesus, irmãos. Glória a Deus por isso. E é por isso que nós, como igreja, um conselho que Jesus deu àquela igreja foi o que ele disse aqui no versículo de número 13. Ele disse assim: vocês têm e retens o meu nome e não negasse a minha fé. Irmãos, que elogio aquela igreja. Jesus estava olhando que eles estavam vivendo perto de pessoas que viviam na prática do pecado, mas eles tinham mantido a fé. Como Deus tem se agradado de nós, irmãos, que estamos nos esforçando para chegar no céu, mesmo falho e imperfeito, mas não negamos o seu nome, não negamos a nossa fé. Estamos baseados no que o escritor anônimo aos Hebreus disse no capítulo 10, versículo 23, guardemos firme, ou retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu, meus irmãos. Fiel é Deus que nos prometeu, que nos fortificará em meio a tudo isso, em meio a um cenário que estamos vivendo, essa pandemia que muitos têm se assenhorado com um medo que tem tomado conta de si mesmo e tem abalado a fé de muitos. Mas o Espírito Santo, irmãos, ainda está cuidando do seu povo, está cuidando de nós. E lá naquela época, João foi usado para alertar a igreja a respeito do fim. A mesma coisa o Espírito Santo faz conosco. Ele nos impulsiona, ele nos fortalece, ele nos ajuda a permanecer fiel até o fim. Porque, concluindo aqui a palavra, meus irmãos, observe que Jesus foi quem disse: ao vencedor, ao prêmio, o maná escondido para aqueles que recusar os pratos de Satanás. Deus estava querendo dizer àquela igreja: eu tenho um banquete reservado, as bodas já estão quase prontas, esperando a igreja que subirá até o céu para se banquetear, ser servida pelo noivo que se chama Jesus. Ele disse no capítulo 2, o qual lemos, versículo de número 17: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. O povo de Israel, quando estava no deserto, Deus sustentou com maná, providência de Deus. Deus está, irmãos, providenciando
aleluia, para aqueles que estão fracos, maná, não é? De comida, alimento, não é? Pessoas que estão debilitadas espiritualmente, fracas na fé. Deus está providenciando maná para a sua vida, em nome de Jesus, que vai te fortalecer, que vai te fazer caminhar até o fim. Até o fim. Outra verdade que ele diz aqui é que vai dar uma pedrinha branca com um novo nome, que só quem sabe é aquele que o recebe. São prêmios para o vencedor que perseverar até o fim, em nome de Jesus, né? Que essa pedrinha branca, isso pode se aplicar de várias formas, né? Tanto lá, quando Jesus nos nomear e dará isso a nós, como também a época tinha um costume que essas pedras brancas eram usadas para indicar a inocência das pessoas. Aqueles que estão diante da cruz, a igreja do Senhor, que se humilhou aos pés da cruz, o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Ele nos dá uma pedrinha branca, como o costume da época, uma simbologia para a gente aplicar para a nossa vida, é que o advogado fiel que está nas alturas, ao lado de Deus, conforme João disse na sua epístola, ele advoga a nossa causa e nós somos absolvidos de réu, passamos a ser a inocente, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos aprender, meus irmãos, com os nossos queridos irmãos que habitavam na cidade de Pérgamo. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.